vocês me colocam para falar é bem cabeludo, assim, né? Para quem que fizemos arqueologia, né? Para quem fazemos arqueologia. Eu acho que é um dos grandes pontos de debate na arqueologia nas últimas 2 décadas, no mínimo, né? Aqui no Brasil mais fortemente com a educação patrimonial e a arqueologia pública, né? Entrando mais de sola nos trabalhos da arqueologia. Mas eu particularmente sempre me incomodei com isso. Quando fiz a dissertação, eu brinco assim que eu fiz uma dissertação bem direitinho, bem quadradinha, né? Então, assim, aquela arqueologia que está lá estudando um passado, apesar de ser um passado colonial, né? Não um passado pré-colonial, mas estudando um passado e de uma forma ou outra confortável, num tempo remoto, né? Explicando e tentando alguma interpretação para aquele tempo remoto e que de forma alguma eu trazia aquele trabalho como algo consequente para o tempo presente. Então, acho que aí a gente tem um primeiro ponto, assim, o que é a arqueologia e o que a gente quer da arqueologia antes de pensar que arqueologia a gente faz. Né? E aí acho que isso passa por todo o espectro de fundação da arqueologia, né? De criação dela, de elaboração como uma ciência. Né? Ela é criada em cima de um mito, que é um mito, 2, na verdade, acho que muito fortes. Né? O mito da escavação e o mito do passado remoto. E isso, de uma forma ou outra, deu à arqueologia, por muito tempo, um conforto, né, dela não se inserir tão fortemente nas pessoas do tempo presente e nas políticas do tempo presente. Bom, isso perpassa uma série de consequências que hoje a gente vive, desde reconhecimento como campo de trabalho, como profissão, desde alcance de legislações mais arejadas e que contemplem o patrimônio arqueológico. Eu acho que isso vem muito dessa coisa de que a arqueologia parece que ela demorou muito, isso não só no Brasil, né, para chegar às pessoas do tempo presente. Até nem sei se chegou, né, no nosso caso em particular, assim, Brasil e América Latina, não sei se ela chega, né? Pode dizer se a arqueologia é uma área que todo mundo conhece. Então, não, as pessoas têm um mito da arqueologia na cabeça e olha, uma arqueologia aventureira, uma arqueologia hollywoodiana, né? Como Indiana Jones e Alan Quatermain, Tom Raider, essas coisas do tipo. Mas não é uma arqueologia como essa que a gente faz, que não tem muito glamour, aliás, não tem glamour nenhum, né? Como uma ciência humana, né? Então, para pensar o que a gente faz, arqueologia, eu me incomodei um pouco no final da minha dissertação com essa arqueologia que estava lá. Eu olhei para um pedaço de passado, para a materialidade de um pedaço de passado. Né? E, num determinado momento, eu me dei conta que as pessoas da cidade em que eu trabalhei, nos campos de Cima da Serra, em Bom Jesus, aqui no Rio Grande do Sul, elas estavam dentro de uma secretaria municipal, que é cultura, turismo, educação, uma secretaria só, elas estavam usando alguns elementos da minha dissertação para desenvolver projetos turísticos na cidade. E alguns elementos de um trabalho de uma historiadora da cidade, a professora Lucila Sgarbi, para desenvolver material didático, ela participando muito ativamente para as escolas. Então ali tinha um pouco do trabalho da Lucila e um pouco da minha dissertação que levantou coisas em campo, né, e que renderam as primeiras ideias para alguns produtos turísticos. E ali eu fiquei pensando, nossa, serve para alguma coisa, né? Na verdade, não partiu de mim essa ideia de, olha, que arqueologia eu estou fazendo, para quem que eu estou fazendo? Na verdade, esses alguém, me mostraram um diálogo que eu, acho que na inocência, acho que até na limitação da arqueologia em que eu ia fazendo até então, como mestranda, me colocaram, assim, descortinaram, né? E não veio da academia. Veio de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul e seus moradores em busca de alguma alternativa econômica via o turismo histórico e cultural. E encontraram na arqueologia um caminho. Né? Depois, na tese, eu fez arqueologia, fez história, não sei dizer o que eu fiz. Havia coisas materiais que permeavam a minha tese, que são antigas estradas abertas no período colonial, artesanato feito pelas populações do tempo presente para venda, né, dentro desse pacote de atrativo turístico que a cidade foi construindo, em cima de uma identidade que a cidade construiu com um slogan como terra do tropeirismo. E eu mergulhei na construção desse slogan, porque esse slogan perpassava a materialização de um passado e a constituição aí, né, de uma materialidade que estava ali, fervendo e sendo usada no tempo presente, apesar dela ser lá de um passado não recuado, mas ainda assim um passado. Então aí foi o meu primeiro choque para pensar assim, para que a gente faz arqueologia? Bom, de lá para cá, tempo passando e aí leituras diferentes rolando e
comecei a conversar muito mais periodicamente com um colega aqui de curso, o José Alberione, e a gente começou a se sensibilizar, eu acho que é essa a expressão, assim, para as coisas do contemporâneo. Principalmente através de oficinas, assim, seja com vocês na graduação, que a professora Beatriz faz, o professor Arthur fazia na disciplina de introdução aos estudos da cultura material, eu acho que é nessa que tem aquela oficina do lixo, né? Que a pessoa recolhe o seu lixo, depois troca os lixos e tal, né? Essa oficina, acho que ela discutindo um pouco isso, assim, a gente olha como arqueólogos e arqueólogas, somos treinados, é uma expressão que até o professor Pedro Funari usa no depoimento dele, treinados para olhar a cultura material do passado. Né? E esse treinamento a gente vê que ele tem limitações. Quando a gente não se mexe, parece que o contexto empurra a gente. Né? E eu e o José começamos a pensar algumas alternativas de sensibilizar a compreensão das coisas na nossa vida. Né? E a compreensão das coisas na nossa vida perpassa o que a gente entende por cultura material, por coisa, por objeto, por artefato. Né? E isso quebra de uma forma ou outra alguns mitos fundantes da arqueologia. Quando a gente percebe que a arqueologia está fundada, né, tradicionalmente, na ideia da escavação do passado recuado, e aí vem mais um elemento, a coisa, né, o material, o artefato. Né? Se não tem um artefato, parece que, mesmo que tu chegue a esse artefato por outros caminhos, uma crônica de jornal, um anúncio de jornal, né, um anúncio publicitário, né, parece que ainda não é suficiente. Tu tem que estar sempre justificando que o que tu está fazendo é uma arqueologia, né? Porque tu não tem a tridimensionalidade do objeto ou do fragmento de objeto ali na sua frente. Então, buscando num primeiro momento, assim, uma forma de trazer esse debate, essa problematização para o curso, né, que já a professora Beatriz já vinha, né, pelo LIBER, né, o Laboratório de Arqueologia do Capitalismo, trabalhando, eu e o José constituímos o Observatório das Coisas Contemporâneas. E esse observatório, mais uma vez, não foram as nossas inquietações como pesquisadores, nós dois parados, sentados e nos repensando como arqueólogos, não. Ego à parte, o que nos escancarou essa necessidade foram os TCCs que vocês trazem dentro do curso de arqueologia. Né? O número de TCCs dedicados à cultura material contemporânea cresceu muito nos últimos 5, 6 anos, muito vertiginosamente. Houve 2 anos em especial, assim, que nós avaliamos a maior parte, tipo 80% dos trabalhos. Né? Eram trabalhos que se dedicavam à cultura material contemporânea, né, ou aos sujeitos do mundo contemporâneo. E isso também nos chamou para essa, o que a gente está fazendo? Que arqueologia é essa que a gente está fazendo para poder entender que arqueólogos, né, somos. É uma pergunta extremamente cabeluda, porque dependendo, eu acho, de quem tu é e está no mundo, é uma arqueologia que tu vai desenvolver. Né, com proposições políticas e proposições políticas vinculadas ao teu entorno, ou não, ou mais vinculadas a questões de compreensão de um passado remoto. Enfim, todas estão aí, todas estão na mesa, todas devem, podem e acho que são frutíferas juntas. Né? Acho que essa fase da... Quem trabalha com contemporâneo, quem trabalha com histórica, quem trabalha... Né? Acho que essa fase, eu acredito e quero acreditar que ela já esteja superada, apesar da gente ainda ter, né, tanto eu, o José, outros que se dedicam ao mundo contemporâneo, né, ao capitalismo pós-industrial, temos que sempre justificar. Isso é arqueologia? Né? E na nossa perspectiva, falando assim como observatório das coisas contemporâneas, não só como a Adriana, isso é. Isso é, porque essa arqueologia que nós propomos via o observatório, ela é uma arqueologia que desnaturaliza as coisas no nosso contexto de vivência. Né? Os objetos, a cultura material, e aí depende da vertente teórica e conceitual que cada um abraça, né, que estão no nosso entorno. É muito tranquilo, como eu comecei falando para vocês, a gente problematizar uma cultura material que está longe do seu contexto vivo, do seu contexto de uso. Tranquilo com todas as aspas, né? A gente sabe que as problemáticas de análise na arqueologia são 1000, né? Mas tu não tem o objeto em uso. O objeto ele está lá, tu faz a tua interpretação e tu não tem esse rebote interpretativo. Quem usa o objeto não te questiona. Né? No nosso caso, os objetos estão ali. Né? E aí a gente perpassa também a ideia do que é a arqueologia, né? Porque se a arqueologia é, na tradução clássica, né? O estudo da cultura material, clássica de todas, ou então o estudo do humano através da cultura material, segunda clássica, né?
Se nós nos cercarmos nisso, a gente vai trabalhar o elemento humano, e a cultura material ela se torna ou a atriz total, né, e plena na ideia de que a arqueologia é o estudo da cultura material, ou um meio através do qual se chega ao humano, cultura material, os humanos através da cultura material, né? Então, ou ela é o centro, ou ela é um caminho para, né? No observatório a gente parte de uma perspectiva mais simétrica, né? Então, compreender a cultura material e compreender humanos não tem hierarquia, né? É difícil a gente querer compreender o humano, o fenômeno humano e a sociedade, a escultura, enfim, por que espectro se pegue, sem compreender as materialidades construídas através de um universo material pelos humanos. E compreender esse universo material e as materialidades constituídas pelos humanos sem a matéria ou expressões que denotam essa matéria também se esvazia. Então, também não é aquela ideia de que o humano faz a cultura material e a cultura material faz ao humano, um influencia o outro. Não, isso a gente, para nós é o óbvio e não precisa ser dito, mas né, isso parte é o ponto primeiro. Né? Agora, como no contexto de pesquisa a gente vai observar essa cultura material e esses humanos? Então, para nós, essa perspectiva mais simétrica entre humano e não humano no contexto de análise é ponto de partida, né? E ponto de partida teórico básico. Com isso, acho que a gente consegue definir um pouquinho que arqueologia a gente faz. Né? Uma arqueologia que desnaturaliza as coisas nas relações humanas. Então, quando a gente se debruçou sobre os contextos contemporâneos, né, a gente está falando também de presentes contemporâneos, e de passados contemporâneos, não só passado recente, não. O passado pode ser recente e está lá atrás, guardadinho, né? Mas se esse passado ainda pulsa, ainda, né, é um passado que ainda se faz presente, por exemplo, ditadura militar, repressão, né, exclusões, racismo, exclusões de gênero, enfim, são construções passadas e que perpassam também histórias, por exemplo, ditadura militar, enfim, que a gente vê que ainda tem um forte apelo e ainda estão, de uma forma ou outra, moldando e constituindo aquilo que a gente conhece como sociedade contemporânea. Então, a gente se debruça no observatório sobre os presentes contemporâneos e os passados contemporâneos, não se referindo a contemporâneo nesse sentido como tempo. Né? Não é uma cronologia, mas sim um estado. Né? E aí, nesse ponto em específico, essa arqueologia que a gente propõe pelo observatório, ela é uma arqueologia que rompe com essa ideia clássica. Ela não é a única, ela não é a primeira, isso vem sendo feito há muitas décadas, mas aqui no Brasil a gente tem ainda alguns nichos bem fortes, né, da arqueologia como a ciência do passado recuado e uma certa dúvida de que um passado cronologicamente mais presente, né, como arqueologia industrial ou qualquer outro sobrenome de arqueologia que a gente pegue, ou o mundo contemporâneo possam, o passado presente, ou presente contemporâneo, perdão, possam ser vistos como arqueologia. Então a gente vai muito nessa problematização. A arqueologia que a gente quer e a que a gente faz, a gente propõe uma arqueologia onde todas as arqueologias cabem. A nossa é essa. As outras também estão aí, estão na mesa e são absolutamente necessárias.